Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então retomar aqui a nossa playlist de processo civil. Estamos estudando a teoria geral do cumprimento de sentença, tá? Estamos analisando, portanto, a fase de cumprimento de sentença. Estamos então navegando pelas águas da execução e nesse vídeo nós vamos tratar sobre um assunto bem tranquilo, bem simples, que é o tema da competência no cumprimento de sentença. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então, como eu havia dito, nesse vídeo nós vamos estudar o tema da competência no cumprimento de sentença. Tá bom? É um tema bem tranquilo. Nós vamos analisar o conteúdo do artigo 516 do CPC, tá? É um artigo curtinho, bem simples, tá? E a pergunta que nós vamos tentar responder aqui nesse vídeo é a seguinte. Imagine então que o meu processo ele já foi sentenciado. Imagine que não cabe mais recurso, que já teve o trânsito em julgado, ou seja, agora é dar início ao cumprimento de sentença. Eu te pergunto, onde é que eu vou iniciar o cumprimento de sentença? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual é o local, qual é o juízo competente para dar início, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença? Então é isso que nós vamos tentar responder com base no artigo 516 do CPC. Vem comigo para a tela. Vamos lá, pessoal. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a competência no cumprimento de sentença, tá bom? Nós temos aí as regras do artigo 516 do CPC. Então é esse dispositivo que nós vamos analisar aqui no vídeo. Bom, o artigo 516, ele tem 3 incisos. Inciso de número 1, inciso de número 2 e o inciso de número 3. Cada um desses incisos, nós temos uma regrinha específica, tá? Me permita, apenas como um recurso didático, né, começar a minha explicação pelo inciso 2, tá? Vou pular o inciso 1, mas daqui a pouquinho eu volto para ele. No inciso 2, nós temos a competência, ou seja, nós temos a regra de competência no primeiro grau de jurisdição. Muito bem, então vamos começar aí pelo inciso 2. Qual é a regra de competência para o primeiro grau de jurisdição? Meus amigos, é muito simples, muito simples. A regra de ouro é o seguinte: o cumprimento de sentença se dará perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Então, olha só, deixa eu só mudar de tela para ficar aí um exemplo um pouco mais didático. Então, ó, nós estamos analisando o inciso 2, tá bom? Primeiro grau de jurisdição. Imagine que eu tenho uma ação civil, por óbvio, né? E essa ação, vamos imaginar que ela tramitou perante a primeira vara civil da comarca X. Tudo bem? Então, a minha ação, imagine uma ação indenizatória, por exemplo, ela tramitou perante a primeira vara civil. Na primeira vara civil, eu tive toda a fase de conhecimento. Tudo bem? Então, eu tive toda a fase de conhecimento. Começou com a petição inicial, terminou com a sentença, tá? Eu vou excluir os recursos só para facilitar, tá bom? Muito bem.
Nesse caso, o que diz o artigo 516, inciso 2? O cumprimento de sentença se dará perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, é a primeira vara cível que vai ser a competente para a fase de cumprimento de sentença. Tudo bem? Bem simples, né, pessoal? Então, se a ação tramitou perante a primeira vara cível, fase de conhecimento, sentença, etc., a fase de cumprimento de sentença se dará perante a primeira vara cível. Ok? Muito tranquilo. Vista a regra do inciso 2, vamos agora para o inciso 1. Porque no inciso 1, nós temos a regra de competência. Nós temos a regra de competência originária dos tribunais. O que isso quer dizer? Bom, se você estuda processo civil, se você acompanha aqui o nosso canal, acompanhou todas as nossas playlists, com certeza você já sabe, a essa altura do campeonato, que existem algumas ações que elas começam direto no tribunal. Ou seja, são ações que não passam pelo primeiro grau de jurisdição. São ações que já começam no tribunal. Elas não passam pelo juiz da vara, pelo juiz de piso, por assim dizer. São ações originariamente dos tribunais. E aí, o artigo 516, inciso 1, fala que nessas ações de competência originária dos tribunais, o cumprimento de sentença correrá perante o próprio tribunal. Tudo bem? Então, a ação é uma ação originária do tribunal. Então, exemplo, a ação começou, tá? A ação começou no TJ de São Paulo. Não importa por quê, né? Não importa para nós, nesse momento, o porquê que a ação começou lá. Mas fato é que é uma ação originária e, no nosso exemplo, ela começou no Tribunal de Justiça de São Paulo. Te pergunto, onde se dará, quem terá competência para a fase de cumprimento de sentença? Resposta, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui no nosso exemplo. Tudo bem? Então, muito simples, né, pessoal? Competência originária dos tribunais, tranquilo, o cumprimento se dá perante o próprio tribunal. Agora, no inciso 3, nós temos uma regra de competência. Uma regra de competência por distribuição. Regra de competência por distribuição. Como assim, professor? Competência por distribuição? Pois é, aqui para você entender essa regrinha do inciso 3, eu preciso que você tenha total conhecimento dos títulos executivos judiciais que nós estudamos até o vídeo anterior. Por quê? Vem aqui. Eu vou mudar de tela. Inciso 3. Presta atenção. Você se recorda que nós temos a sentença penal condenatória, sentença penal condenatória, nós temos a sentença arbitral, nós temos a sentença estrangeira, tudo bem? Sentença estrangeira ou decisão estrangeira, né? Seja lá como for.
E aí eu te pergunto o seguinte, nesses casos aqui, nesses títulos executivos judiciais, que repito, nós estudamos já todos eles no vídeo anterior e nos vídeos anteriores, nesses títulos executivos, a sentença penal condenatória, a sentença arbitral, a sentença ou decisão estrangeira, não existe previamente uma ação que tramitou no juízo cível. Lembra disso? Não existe, portanto, uma ação que correu perante uma vara cível. Porque, veja, a sentença penal condenatória foi proferida por um juiz criminal, foi proferida no juízo criminal. A sentença arbitral, ela foi proferida por um árbitro. E a sentença ou decisão estrangeira foi proferida fora do país, por um órgão jurisdicional fora do país. Então, nesses casos, o que acontece? Eu não tenho uma relação processual anterior, por assim dizer, né? Eu não tenho, então, uma relação cível anterior. Tudo bem? Então, nesses casos, eu vou precisar, volta aqui, da competência por distribuição. Por competência por distribuição. Então, conclusão, eu tive a sentença penal condenatória proferida por um juiz criminal, por exemplo. Tá? Então, o juízo criminal, ele proferiu a sentença penal condenatória, tem lá um valor mínimo de indenização e eu quero executar esse valor. Para eu executar esse valor, eu tenho que ir no cível, tá? E aí, o que acontece? Eu vou precisar distribuir esse cumprimento de sentença. Tudo bem? Eu vou precisar distribuir esse cumprimento de sentença, porque esse cumprimento de sentença vai inaugurar uma nova relação jurídica processual. Tudo bem? Então, esse cumprimento de sentença vai ter que ser proposto perante um juízo, perante uma vara cível. Tudo bem? Perante uma vara cível. Tranquilo? Mas repito, para você entender isso aqui, essa regra do inciso 3, é primordial que você tenha assistido os vídeos anteriores. Tudo bem? Então, nesses casos, nesses títulos executivos judiciais que eu tenho aqui, como eu não tive uma relação cível anterior, como eu não tive uma ação cível anterior tramitando no judiciário, eu vou precisar distribuir o meu cumprimento de sentença. Tudo bem? Vou precisar distribuir o meu cumprimento de sentença perante o juízo cível competente, tá? São casos aí de execução autônoma, por isso que vai ter que ter distribuição. Maravilha! Dito isso, nós conseguimos aí analisar os 3 incisos. Vamos falar um pouquinho sobre causas modificativas. Causas modificativas da competência. Esse assunto, causas modificativas da competência, não é nenhuma novidade, tá? Na nossa playlist sobre competência aqui no canal, eu falo sobre causas modificativas. Mas é que aqui eu quero dar um tempero especial para o cumprimento de sentença. Veja, nós temos causas modificativas de competência legais e causas modificativas de competência voluntárias. Então, a competência para o cumprimento de sentença pode ser modificada pela lei ou pela vontade das partes, tá? Então, vou repetir. Competência para o cumprimento de sentença pode ser modificada pela lei ou pela vontade das partes. Quando eu falo em causas modificativas da competência legais, eu estou me referindo
ao artigo 43 do CPC, que está lá na parte geral. Então, eu vou ter uma alteração da competência absoluta, ou a supressão de um órgão judiciário. Então, o artigo 43 fala, né? Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, essas regras legais, tá? São legais porque derivam da lei, elas dizem respeito a essas hipóteses do artigo 43 do CPC. Se você não se recorda muito bem desse dispositivo, vai lá na nossa playlist de competência, que lá tem vídeo falando sobre isso. Agora, essas causas voluntárias, elas são mais interessantes para nós aqui nesse momento. Por quê? Porque o artigo 516, ele tem um parágrafo único. Tá? E o 516, parágrafo único, diz que quando eu tiver a hipótese do inciso 2 ou do inciso 3, então volta aqui. 516, parágrafo único diz: quando eu tiver a hipótese do inciso 2 ou a hipótese do inciso 3, o exequente poderá escolher o local para dar início ao cumprimento de sentença. Então, o 516, vamos organizar. 516 tem 3 incisos. Cada inciso traz, digamos assim, regras gerais. O inciso 1 fala daquelas ações de competência originária dos tribunais. O inciso 2 fala da competência para o primeiro grau de jurisdição. E o inciso 3 trata daqueles títulos executivos mais específicos, onde não existe relação cível anterior, tá? Não existe ação cível anterior, por assim dizer. O 516, parágrafo único, diz assim: olha, quando você exequente, tá? Quando você exequente estiver diante da hipótese do inciso 2 ou do inciso 3, você pode escolher um dos seguintes lugares que eu vou determinar agora, tá? Quais são esses locais? Então, quais são esses locais que o exequente pode escolher? Ele pode escolher no juízo do atual domicílio do executado. Então, primeira possibilidade, o exequente escolhe iniciar o cumprimento de sentença no juízo do atual domicílio do executado. Ele escolhe no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou o local onde deva ser executada a obrigação de fazer
ou de não fazer. Tudo bem? E se assim desejar, o exequente solicita para o juízo original da causa a remessa dos autos. Tudo bem? Tudo bem, meus caros? Então, essa regrinha aqui, que é a regrinha do artigo 516, parágrafo único, tá? Permite que o exequente, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, tá? O exequente pode optar por esses locais aqui que eu explicitei para você, tá? Nesse caso, o exequente solicita a remessa dos autos, tá? Ele solicita a remessa dos autos para o juízo de origem. Então, meus caros, aqui nós temos essas opções, esses foros aqui do artigo 516, parágrafo único. Só para uma última observação, né? Você deve saber, segundo a doutrina, que nós temos aqui um caso, né, de foros alternativos. Então, o parágrafo único do 516 contempla foros alternativos que podem ser escolhidos pelo exequente, tá? E a ideia aqui é o princípio da efetividade, da tutela executiva. Tudo bem? Princípio da efetividade da tutela executiva. Tá bom? Muito bem, meus caros. Então, terminamos aqui o nosso vídeo sobre competência no cumprimento de sentença. Eu queria só deixar claro, né? Nós temos uma outra regrinha de competência contida no artigo 528, parágrafo 9º. Mas eu não falei dessa regra de competência aqui nesse momento, porque essa regra do 528, parágrafo 9º, é uma regra específica para o procedimento de cumprimento de sentença lá da obrigação de pagar alimentos. Então, quando a gente for estudar especificamente esse procedimento, eu retomo o 528 no parágrafo 9º, tá? Eu retomo esse ponto referente à competência, tá? Mas só para não ficar algo muito assim, um vídeo muito maçante, eu deixo essa regrinha especial de competência para comentar em momento oportuno, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.